Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde nós trazemos aqui as pessoas para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. Como desenvolver uma gestão com senso de ownership. Temas como liderança, disseminação da cultura organizacional e posicionamento estratégico estão cada vez mais presentes nas pautas das empresas. Entretanto, dentro desse contexto, é fundamental que o discurso ultrapasse as barreiras da teoria e esteja totalmente alinhado com as atitudes da organização. Os líderes podem criar um senso de propriedade ou ownership, capacitando e delegando. Há uma percepção de que a alta administração é dona da organização e os funcionários de nível inferior não têm funções. No caso dos objetivos estabelecidos, dessa forma, surgem diferenças percebidas e semelhantes. É preciso que o senso de ownership esteja presente em todos os níveis hierárquicos da companhia. Porém, como é possível desenvolver uma gestão baseada em respeito mútuo, credibilidade e senso de pertencimento? É sobre esse tema fantástico que nós vamos tratar aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Dagoberto Gabriel. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo na Prosa com Bertaglia o amigo Dagoberto. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Eu que te agradeço, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar aquilo que nós tivemos oportunidade de ter como aprendizado ao longo da nossa jornada profissional, né? Que bacana, meu amigo. E aí, a sua experiência de vida, os seus conhecimentos aqui sendo compartilhados com as pessoas que acompanham a Prosa com Bertaglia. Mas quem é o Dagoberto? Bom, eu sou pai de 2 filhos. Minha filha mais velha mora no Canadá. Tenho um menino mais jovem que mora comigo aqui ainda no Brasil, faz 17 anos no final do ano. Sou casado há 31 anos, né? Moro atualmente na cidade de Vinhedo, tenho uma jornada profissional ao longo de 30 anos na área de tecnologia e atualmente trabalho numa das grandes empresas de tecnologia do segmento, tanto oferecendo soluções de aplicações, infraestrutura ou outros tipos de soluções que venham a ser requeridas dentro desse cenário de tecnologia. Que bacana, o Dagoberto. Dagoberto, na realidade, o que me chamou a atenção sobre esse tema foi um artigo seu lá no LinkedIn, onde você comentou principalmente sobre essa parte de senso de ownership e me chamou muita atenção. Vamos desbravar? Contextualiza um pouco para a gente esse tema. Vamos lá. O que a gente tem como um contexto geral sobre essa questão de ownership é que durante muito tempo se falou que ownership, ou o sentimento de dono, ou o senso de propriedade, só podia e só devia ser considerado pelas pessoas que estavam em posições executivas ou em posições de liderança. O que na prática é uma grande falácia, porque o senso de pertencimento, ou ownership, como é a terminologia em inglês, ele diz respeito à maneira pela qual eu me assumo enquanto parte integrante, parte colaborativa e parte contributiva da qualidade do trabalho que eu entrego. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que uma vez que eu entendo quais são as minhas responsabilidades para com o trabalho do meu colega que está ao meu lado, que está à minha frente, ou que vai receber um pedaço das atribuições que eu estou fazendo, é a garantia de que eu estou fazendo o meu melhor para contribuir para aquilo que é um objetivo maior. Seja do meu departamento, ou seja da minha unidade de negócio, ou seja pelo objetivo corporativo que eu estou me responsabilizando por entregar lá na frente. Isso, na prática, é senso de pertencimento, isso é o que se traduz como ownership.
Que bacana, que legal. E principalmente quando nós falamos desse contexto ou esse conceito dentro das grandes corporações, ou não necessariamente apenas dentro das corporações. Existem alguns aspectos que são relacionados ao tema. E nós estávamos conversando um pouco sobre isso, e aliás, você tem um senso de comunicação bastante interessante, e eu gostaria de explorar um pouco esse lado aí, de quais são os aspectos, o Dagoberto, que você conecta ao senso de ownership. Nós falamos aqui de comunicação, mas seguramente deve ter outros, não? Eu vejo assim, que são três elementos fundamentais quando a gente trata dessa questão de ownership, Paulo. Primeiro, a comunicação, como a gente já falou. E aí, assim, o que é comunicação em si, né? Eu não quero aqui voltar aos princípios todos lá da comunicação, mas basicamente nós temos três elementos fundamentais dentro do processo de comunicação: o emissor, o receptor e a mensagem. Aí todo mundo fala, não, mas isso todo mundo faz, isso todo mundo fala e todo mundo sabe como fazer. Na prática, não é o que se observa. E aí, quando a gente vai falar de senso de ownership, tem um elemento que é fundamental. A mesma mensagem que é compreendida e que é repassada na camada executiva precisa ser espelhada, compreendida e repassada nas camadas táticas e operacionais. Se você não consegue fazer com que essa mensagem permeie a sua organização, você não consegue ter a efetividade da sua comunicação. Então, o cerne da comunicação é o mesmo, o cerne da mensagem é o mesmo. Os modais que eu vou utilizar, o formato que eu vou utilizar, o linguajar que eu vou utilizar, ele precisa ser adaptado para cada cenário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem que desmistificar de uma vez por todas essa grande falácia de que só os líderes, só o executivo, só os gerentes, só os diretores são de fato as pessoas que possuem o senso de pertencimento ou o ownership em relação à organização. Uma vez que a mensagem ela chegue de fato a quem precisa recebê-la, com a naturalidade que precisa receber, com um efetivo objeto da comunicação, qualquer profissional dentro da organização vai ser capaz de ter senso de ownership. E o terceiro elemento, e mais significativo para mim, dentro desse contexto como um todo, é quando a gente fala de cultura organizacional. Não existe como transformar, não existe como exercer esse senso de pertencimento, esse ownership que a gente está tanto enfocando, se você não fizer um processo transformacional no seu ambiente cultural. Então, aqui tem muito do que a gente brinca no inglês, o inglês tem a expressão walk the talk, né? Então, assim, ou seja, seja exemplo, valorize, demonstre que, de fato, aquilo que você está falando, você exerce na prática. Se você fala em respeito, respeite cada um dos profissionais, cada um dos seus colegas de trabalho. Se você fala em ética, seja ético em todos os momentos dentro da sua jornada. Se você fala em transparência, seja transparente. Se você trata elementos como lealdade, o que é ser leal? É ser leal da porta para fora, é ser leal com a pessoa que está do seu lado. Então, exercer na prática, ser o exemplo, de fato, é um processo transformacional dentro da cultura organizacional. Fantástico. E aí você trouxe alguns elementos importantes que me fizeram aqui, inclusive, refletir um pouco. Um deles é a liderança pelo exemplo, ou seja, existe muito a falácia, né, ou a frase, vamos dizer assim, de que a palavra convence, ou as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E existe uma frase, se não me engano, aqui do Peter Drucker, que dizia o seguinte, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, você pode, eventualmente, estabelecer uma estratégia fantástica, mas se não houver todo esse processo que você comentou aqui de comunicação, de estabelecer um relacionamento com as pessoas que trabalham dentro da organização e torná-las mais relevantes, torná-las mais importantes, você pode, de alguma maneira, quebrar a cara, vamos dizer assim, dentro do contexto todo. Você concorda comigo nessa afirmação, Dagoberto? Não só concordo, como gostaria de adicionar uma outra frase de um historiador americano chamado Kevin Kruse, onde ele afirma que a vida não é sobre obter e ter, mas sim sobre dar e receber. Então, quando a gente fala de dar e receber, quando a gente fala de exercer o exemplo, em de fato fazer com que o nosso exemplo seja o maior motivador
dentro do cenário quando a gente está colocando, a gente de fato está exercendo a nossa missão como ser e agente transformacional dentro de um processo de comunicação, de liderança, de colega de trabalho. Uma coisa que nós pouco nos lembramos, né, Paulo? Assim, a gente não sai de casa e tira todos os nossos outros chapéus e atribuições que a gente tem enquanto pessoa para chegar no nosso ambiente profissional, ou no nosso ambiente educacional, ou em qualquer outro ambiente onde nós exerçamos os nossos papéis, e nós simplesmente, agora eu estou colocando o chapéu de professor, então eu saio daqui professor, coloco o chapéu de operário ou de motorista. Nós temos vários chapéus que nós exercemos, nós temos vários chapéus que nós nos colocamos ao longo do nosso dia. Será que, de fato, nós estamos usando o chapéu adequado para o momento adequado, no ambiente adequado, na temática que eu preciso exercer o meu exemplo? Acho que essa é a maior reflexão que a gente tem que ter, porque isso é o que faz a diferença no final da jornada. É assim que as pessoas nos percebem. Percebe o mesmo Paulo que falou comigo no café da manhã, é o mesmo Paulo que talvez teve uma conversa mais dura comigo ao longo do dia, por algum motivo que se fazia necessário, mas ele sabe que o Paulo que fala comigo no café, o Paulo que talvez teve uma conversa mais dura, ele é a mesma pessoa, com o mesmo exemplo, com a mesma transparência e a mesma lealdade. Bacana, muito legal. Gostei muito aí das suas colocações e ponderações. Tem um aspecto aqui que eu queria trazer, ô Dagoberto, principalmente pela perspectiva da burocracia. Nós falamos muito de organizações, e logicamente nós temos organizações menores, médias e grandes, e nem sempre as pessoas têm a habilidade, a capacidade de fazer permear a comunicação ao longo da hierarquia. Vamos colocar a palavra Uhum. hierarquia aqui, não necessariamente é uma empresa hierárquica, mas tem sim uma dificuldade para poder chegar às palavras, à comunicação a todas as pessoas da organização. Bom, em alguns momentos são elementos burocráticos, outros fatores podem existir, outros podem ser falhas, inclusive de comunicação. Como é que você enxerga isso? Como é que você desdobraria esse assunto? Porque uma coisa é o querer, o outro é conseguir fazer, né? Eu vejo que aqui tem um tema que é central, Paulo, que é o seguinte: as organizações, vou me permitir utilizar o mesmo termo que tu utilizaste, por vezes, o que acaba fazendo, o que elas acabam fazendo, né? Elas acabam levando para posições de liderança, posições de coordenação, posições de gestão, profissionais que não foram preparados ou não foram habilitados para estar dentro desse cenário como um todo. O que acaba acontecendo é que esses profissionais acabam levando todo o arcabouço que eles tinham de bagagem técnica, ou do que se chama comumente no mercado de hard skills, ou seja, como ele Uhum. teve todo o seu aspecto técnico, mas não se preparou para o ambiente relacional. Ele não foi preparado para desenvolver os soft skills. Ele não foi preparado para lidar de uma maneira mais equilibrada com aspectos de inteligência emocional. Ele não foi preparado para lidar num cenário onde ele precisa enxergar as pessoas que trabalham com ele como indivíduos únicos dentro da sua plenitude. Então, uma equipe não se faz de pessoas que têm 100% de resultado 100% do tempo em 100% dos momentos. Uma equipe se faz de pessoas que têm condições de chegar a 100%, mas que talvez não estejam preparadas. Pessoas que talvez já extrapolaram o aspecto de 100% e pessoas que estão no meio da jornada. Então, o papel nas organizações é como que você, na sua essência, descobre o que cada um pode contribuir de acordo com o seu degrau de evolução, de acordo com o seu degrau de maturidade, para o bem maior. E aí sim você tem um todo corporativo. Eu acho que aqui está o grande diferenciador das organizações que obtêm sucesso, das organizações que não obtêm sucesso, das organizações que são mais inclusivas e das organizações que dizem que são diversas. Uhum. Então, aqui a gente começa a verificar por que algumas vão tão bem, por que algumas têm uma evolução tão rápida e por que algumas demoram tanto tempo para exponenciar, para florescer ou para entender que essas diferenças fazem toda a diferença ao longo da jornada.
Olha só que fantástico, uma baita de uma contribuição você está trazendo aqui, ô Dagoberto, e eu vou convidar as pessoas a fazerem os seus comentários lá no nosso canal, exatamente sobre o concordar, o acrescer, né, o acrescentar as ideias sobre esse assunto, que é um assunto para a gente refletir aqui. Vamos convidar as pessoas também a se inscreverem no canal, nós estamos lá com mais de 400 prosas já, prosas essas que são sobre diversos assuntos do mundo empresarial. Meu amigo, vamos fazer o seguinte: eu gostaria de explorar mais contigo a parte da cultura organizacional. Você já tocou num aspecto da cultura aí, nós já mencionamos, inclusive, que a cultura come a estratégia no café da manhã, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso. Pode ser, Dagoberto? Vamos lá, Paulo. Olha só que prosa fantástica, realmente muito bacana essa prosa aqui, onde o Dagoberto está trazendo aqui conhecimentos, experiências, reflexões extremamente importantes para o nosso dia a dia empresarial e também individual, né, o Dagoberto? Isso serve para nossas vidas também. Dagoberto, meu amigo, como é que a gente prepara a organização para esse contexto, esse conceito do senso de ownership? Primeiro aspecto que eu vejo como fundamental, Paulo, é nós nos permitirmos ser capazes de não querer ter a ambição de ter todas as respostas, mas saber provocar, saber perguntar de acordo com aquilo que nós já temos em nossas mãos, para entender qual é o contexto onde nós estamos inseridos. Depois, refletir sobre qual é o nosso propósito organizacional. E combinado a tudo isso, um terceiro elemento que eu considero fundamental, que é qual é o nosso propósito de vida. Uma vez que nós somos capazes de entender o nosso propósito de vida, o nosso propósito organizacional, qual é o nosso momento atual, eu acredito que as perguntas por si só, elas florescem numa velocidade que ela faz com que, por si só, nós nos provoquemos em relação a nos refletirmos dentro do nosso contexto, dentro da nossa colaboração e contribuição enquanto seres individuais para uma sociedade melhor. Acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, a gente também não pode esquecer que no ambiente organizacional existem políticas, regras, obrigações e deveres. Então, nós precisamos entender se os nossos valores, eles se complementam, eles estão em linha com aquilo, com a organização que nós estamos inseridos e no contexto que a gente está inserido. E terceiro, nós precisamos nos lembrar que uma organização, ela é um ente jurídico que, na sua essência, ela é composta de pessoas. E pessoas, por si só, têm seus anseios, têm os seus sonhos, têm as suas decepções e têm níveis de desenvolvimento ao longo da sua jornada. Então, acho que uma vez que nós entendamos que as empresas, diferentemente do que talvez na minha geração e na tua geração nos foi doutrinado lá atrás, que era um ser, que era uma entidade, que era mandatória, hoje nós entendemos perfeitamente que uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando em prol de um objetivo corporativo. Quando isso fica claro, Paulo, você consegue fazer o ambiente transformacional, você consegue fazer uma organização atingir o seu objetivo. Que bacana, eu gostei muito desse ponto que você trouxe, principalmente pela perspectiva de conjunto de pessoas, ou seja, primeiro o CPF, esse conjunto de CPF é que forma o CNPJ. Inclusive, é uma expressão que eu gosto de usar aqui na prosa com Bertaglia. E esse aspecto do ambiente, a transformação, o mundo em transformação. A gente ouve muito falar da complexidade, falar das diferenças, o que vem acontecendo, o que se afeta dentro da organização, ou seja, como a organização é afetada por todas essas mudanças que estão ocorrendo e, logicamente, as pessoas também. Tem um aspecto aí, o Dagoberto, que eu gostaria de trazer para a conversa, porque muitas vezes existe aquela preocupação, tá bom, para a gente trabalhar esse aspecto organizacional, essa cultura organizacional, alguém tem que tomar as rédeas. Como é que você enxerga isso? Isso é um papel que pertence ao RH ou não? Como é que, qual é a sua visão sobre essa? Quem é que vai puxar esse negócio?
Primeiro, eu acho que cabe uma reflexão em relação a que é o RH, né, Paulo? A gente tem, sei lá, vamos chamar de hábito, de vício, de achar que o RH é alguém, é uma área, é um departamento. Ah, acontece alguma coisa, vai falar com o RH. Acontece mais alguma coisa, vai falar com o RH. E na prática, RH, como o próprio nome traduz, recursos humanos. Uhum. Se eu entendo que recurso humano é aquilo que é o maior ativo de uma organização, eu entendo que o meu papel enquanto pessoa responsável e com senso de ownership, eu entendo que eu sou o RH da companhia. Eu entendo que eu tenho uma contribuição. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade para com a organização maior que eu qual represento. Dando um exemplo para ti, se eu sou um líder de uma organização, por qualquer, por qualquer menor tamanho que seja a minha área de atuação, e um dos meus liderados, um dos meus colaboradores me traz algum problema para ser resolvido, e eu não endereço isso adequadamente, eu mando ele falar com o RH, eu estou relegando a terceiros o meu papel enquanto recursos humanos. Então, trazer para si a responsabilidade, entendendo que é seu papel, é sua responsabilidade de auxiliar os seus liderados a conduzir aquilo que eles têm de anseios, vai fazer toda a diferença. Esse é um aspecto fundamental. O segundo é, essa não é uma tarefa do RH, essa não é uma tarefa de uma pessoa em específico, mas fundamentalmente ela precisa ser patrocinada, ela precisa ter alguém no nível corporativo no qual as pessoas olhem, fazendo uma analogia de baixo para cima, e enxerguem que alguém está assim patrocinando, que alguém está falando, que alguém está exercendo o papel e que alguém está dando exemplo. Por que isso? Porque se ele olhar para qualquer lugar e ele não achar alguém como referência, no qual ele possa se espelhar para entregar aquilo que ele está se propondo a fazer, ele não vai exercer o seu papel. Ele vai novamente olhar e dizer assim: mais um que chegou, mais um que falou um monte de bobagens, de palavras vazias, e mais uma vez a organização vai voltar a ser aquilo que sempre foi e nunca vai mudar do estágio que está. Muito bacana, ô Dagoberto. E, aliás, eu gostaria de fazer um recap aqui daquilo. Você usou uma expressão na primeira parte da nossa prosa, que é exatamente a parte de cultura, ou seja, as pessoas sendo, de certa forma, engajadas, mas engajadas dentro de uma perspectiva de valores. Foi essa palavra que você usou lá atrás. E nós sabemos que as empresas, as organizações, de certa forma, elas caminham para uma perspectiva de missão, de valor, de visão, principalmente aí a parte de propósito. Eu acredito muito no propósito da organização. E como é que nós fazemos uma relação, né, um depara de qual é o valor da organização e o meu valor como funcionário? Como é que você enxerga isso? Porque eu, por exemplo, eu me transferi de uma empresa no passado para uma outra empresa exatamente por causa dos valores que essa empresa apresentava. Eu não vou citar o nome aqui, né? As duas tinham muito foco em cliente, muito foco em pessoas, mas a segunda me parecia que estava muito mais destinada culturalmente a atender aquilo que eu buscava como valores. Você comenta alguma coisa em cima disso? Porque eu acho que isso é bastante interessante aqui para a nossa reflexão, Dagoberto. Eu acho fundamental a gente falar de missão, visão e valores, mas isso não traduz mais e não conversa mais diretamente com as pessoas. Isso tem um aspecto de governança, tem um aspecto de contribuição, há ainda muitos ensaios feitos em cima disso. Mas a empresa tem propósitos. A empresa ou tem um propósito maior dentro de um contexto dos seus valores que estão atribuídos. O que muitas vezes acaba acontecendo, Paulo, é que assim, as próprias empresas não se dão conta que saber chegar e saber refletir os seus valores para a sua equipe é muito mais fundamental do que ter um quadrinho bonito escrito missão, visão e valores.
Uhum. Saber traduzir o seu propósito enquanto organização no ambiente onde ela está inserida, no ecossistema no qual ela é responsável, é muito mais relevante dentro do contexto que tem. Por outro lado, nós temos um aspecto que a geração mais recente já vive de maneira mais presente, e eles são muito ligados a propósito, a valores, o que para mim é importante ou não. Nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num ambiente multigeracional, no qual as pessoas foram profissionalmente educadas, pessoalmente educadas, para olhar sobre determinados aspectos. O que acaba acontecendo? As pessoas, muitas vezes, não é que não sabem os seus valores, mas elas não foram instigadas a investigar quais são os seus valores. Então, quando você traz uma provocação, olha, eu tinha uma identificação mais forte com essa empresa A do que com a empresa B, você estava senhor dos seus valores e você conhecia quais eram os seus valores. A minha provocação é: será que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo nessa prosa, elas têm ciência de quais são os seus valores e o porquê elas se mantêm fiéis à empresa no qual elas continuam trabalhando? Acho que essa é a principal reflexão que a gente tem que fazer. E se você não sabe quais são os valores, qual é o propósito da sua organização, vá lá, busque saber, busque identificar, verifique se isso está em linha com aquilo que você tem, com aquilo que você se percebe. Importante fazer uma diferença muito sutil, mas importante, Paulo. Valores são aquilo que eu tenho, que eu possuo e que não são mutáveis ao longo do tempo. Uhum. Enquanto muitas vezes as pessoas fazem uma confusão que, eu tenho crenças. Crenças, você as adquire, você as elimina, e você adquire outras crenças ao longo da sua vida, pessoal e profissional. Então, entender os seus valores, entender qual é a sua essência, é o que vai fazer a diferença na identificação da sua manutenção ou da sua não manutenção na atual relação profissional que você mantém. Olha, fantástico, fantástico realmente aí, Dagoberto, até porque quando você fala de missão, não, eu não sou contrário a isso, eu acho até que a empresa que discute, debate esse assunto, obrigatoriamente ela acaba encontrando um caminho na jornada, mas muitas vezes missão, visão, são elementos que são definidos a quatro paredes e não necessariamente reflete aquilo que se vê na organização. Até porque quando nós falamos de propósito, nós falamos de valores, isso nos traz uma certa imagem positiva, uma reputação, uma credibilidade que nós acabamos vendo nas organizações. Existem organizações no mercado que nós enxergamos isso claramente, né? Não necessariamente elas são, né? Mas pelo menos tentam passar essa imagem, e isso acaba atraindo, inclusive, o Dagoberto, talentos, né, pessoas que ali querem trabalhar. Né? Então, nós temos empresas nacionais e internacionais que vivenciam essa situação. E eu queria trazer um outro ponto aqui, o Dagoberto, que eu acho extremamente interessante, até pela perspectiva daquilo que você mencionou lá no começo, de que as pessoas são participativas dentro da empresa e não necessariamente elas precisam ser líderes para ter esse papel dentro das organizações. Mas passamos aí por uma palavrinha mágica que nos últimos tempos tem sido muito utilizada, que é o empowerment, né? O empoderamento. Como é que a gente empodera os funcionários? Como é que você enxerga isso pela sua experiência aí, o Dagoberto? Eu diria que existem três elementos fundamentais, Paulo. Primeiro, que você tem a capacidade de criar um ambiente livre, um ambiente inclusivo e um ambiente, e eu chamo de libertário. O que eu quero dizer com libertário? Um ambiente no qual as pessoas se sintam seguras que não serão penalizadas pelas suas opiniões. Acho que aqui cabe uma provocação que, assim, Jeff Bezos, uma vez, perguntaram para ele o que ele fazia com pessoas que divergiam do ponto de vista dele, ou como que ele resolvia um conflito quando ele tinha dois grupos que eram completamente dissidentes e não concordavam entre si. Eu falei assim, eu resolvo com uma situação muito simples. Aquele grupo que foi capaz de convencer o segundo grupo de que o seu ponto de vista é melhor do que o ponto de vista alheio, o grupo que foi convencido, ele só tem um caminho, que é
eu divirjo e farei o meu melhor para que isso funcione. Então, aqui não tem o mas, aqui não tem o porém, aqui não tem o se, aqui tem o meu comprometimento, respeitando as ideias do Paulo, do José, da Joana, do Pedrinho, de quem quer que seja. Quando você tem um ambiente que é inclusivo, um ambiente que é livre, e um ambiente onde você se sente parte, e aqui vem de novo o senso do pertencimento, onde você se sente parte do todo, você é capaz de se permitir emitir as suas opiniões de forma livre, libertária e divergente, sem que haja qualquer tipo de penalização, sem que haja qualquer tipo de segregação. E aqui a gente não está falando que o colaborador, talvez numa escala mais inferior, tenha que emitir as suas opiniões só para o primeiro nível. Não, a gente está falando que qualquer um na organização deveria ter a liberdade de poder se exprimir na sua plenitude e com a divergência necessária. E divergir não significa ser contrário. Divergir significa ouvir, compreender o que está sendo dito, apresentar o seu posicionamento. E aqui, se o seu posicionamento não for o posicionamento que vai gerar o bem do conjunto de pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão, o seu papel é divergir e contribuir para o bem que está sendo proposto por aquele grupo. Olha só que fantástico, Dagoberto, bacana demais a sua contribuição. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa prosa, passou rapidinho, o Dagoberto, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para funcionários, para, logicamente, líderes de organizações, no sentido do pertencimento. Eu gosto muito dessa palavra, do pertencimento. Eu, particularmente, eu trabalho com um tripé que já me acompanha há muito tempo, tá, Paulo? E eu gosto desse tripé porque eu acho que ele nos representa enquanto indivíduos, tá? Esse tripé é composto por 3 palavras que, para mim, têm um significado que eu acho que é capaz de englobar tudo que a gente está falando. E que são ética, transparência e lealdade. Ser ético, independentemente da situação onde você esteja. E como a gente brinca no popular, se tiver alguém olhando ou se não tiver alguém olhando. Ser transparente nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, nas suas relações familiares, com seus colegas, com seus amigos, e principalmente ser leal. E ser leal não é confundir com simplesmente ser conivente frente aos fatos que estão sendo colocados. Ser leal é ser capaz de reconhecer na sua essência que você vai estar ao lado das pessoas para o bem, ou, como alguns dizem, para o mal, mas fundamentalmente nas situações que se apresentarem, sejam elas positivas ou não positivas. Eu acho que quando a gente é capaz de exercer esses 3 cenários e a gente ser capaz de se perceber enquanto indivíduo e quais são os nossos valores, não importa onde nós estejamos, não importa a empresa para a qual nós estejamos trabalhando, não importa se nós somos líderes, chefes ou colaboradores individuais, nós sempre teremos senso de pertencimento, nós sempre seremos capazes de fazer o nosso melhor. Olha só, meu amigo Dagoberto, fantástica a nossa prosa, gratidão enorme pela sua contribuição aqui, um abraço virtual para você, de Itatiba para Vinhedo, você é vizinho, qualquer hora nós vamos tomar um café juntos, ao infinito e além, Dagoberto. Paulo, um grande prazer, muito obrigado, honrado de estar aqui contigo, nos vemos numa próxima oportunidade. Grande abraço. Com certeza, meu amigo. Gratidão enorme. O que fazemos em vida ecoa na eternidade, meu caro. Um abração para você. Tchau, tchau. Um grande abraço. Ao infinito e... Amém!